Ação e Reação, capítulo 8, parte A. Preparando o retorno. O estudo na mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos fora oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devíamos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviço, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atenente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. 6 dias após a reunião em que ouvimos a palavra de Sânzio, o grande ministro, a irmã Alzira veio ao estabelecimento, em obediência ao programa de Druso, passou a traçar as tarefas que lhe diriam respeito. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que, juntos, atenderíamos ao problema agindo em cooperação. A nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível por ajudar o filho que deixara na terra. Luís, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Sob teimosia vigilância dos tios desencarnados, que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna, sem aplicá-la em coisa alguma. Enamorara-se do ouro com extrema volúpia. Submetia a esposa e 2 filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo fazia por defender e multiplicar. Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe serviciarem a mente, conduziam para a fazenda usurários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe agravarem a sovinice. Luís, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera, por isso, o contato com a dignidade social. Tornara-se inimigo da educação e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudessem surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxara a própria apresentação individual e encravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos e que, após 6 anos sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase 3 lustros e por 20 anos precisamente padecia nas trevas. Luís, dessa forma, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente e, como até então
não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, a nora e os 2 netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, uma vez que os obsessores velavam irredutíveis, guerreando-lhe as influências. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora, humilde, consultou a Silas se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com o maior carinho e guiamo-la nos 3 até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Avizinhando-se-lhe do leito, e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam-lhe incoercíveis dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, a meu ver, se reajustavam pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, aconchegou-lhe o busto de encontro ao colo, a maneira benegada mãe, procurando conservar entre os braços um filhinho doente, e levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde segundo a sua fé. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoastes aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhe suportaste os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificam na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos ennovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal, partilho-lhe as responsabilidades e identifico-me associada ao crime, também eu. Meu esposo, Mãe do Céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem quando se desvairou na estranha deliberação que nos chegou às consequências. Para os outros, poderá ser ele tido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos. Menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro, é o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta, sem direito à remissão, mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho do seu coração?
Como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faze-nos voltar juntos à carne em que delinquimos para que possamos expiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroava-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade, a se lhe irradiar do coração, inundara todo o aposento, e assim que a voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especificamente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio descerrou desmensuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e bradou tomado de selvagem contentamento: Alzira, Alzira! Ela conchegou de encontro ao peito e com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado, mas a um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher, cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aqueles que viajaram por muitos e muitos anos sob a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e, fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu, mísero pecador em luta por sanar minhas deficiências, e contemplando Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz. Tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo o braço à abnegada irmã para a saída e explicando prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se, como que mais tranquila, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que, no momento aprazado, nos ausentamos, os 4, devorando o caminho que para nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta, os velhos sítios que lhe haviam assinalado a dolorosa experiência
Alzira não disfarçava a emoção de que se via objetos. Levemente amparada pelo braço de Silas, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes destruídos e as varandas imundas falavam, sem palavras, da dessídia dos moradores. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença uma das outras. Com o visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio notificou-nos em surdina. São onzenários, desencarnados, trazidos subreptidamente até que, por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se macumunaram. Não se preocupam com a nossa presença desde que lhe não penetremos a faixa mental, comungando-lhe os interesses. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhe falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhe o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção. Exatamente. E por que não o fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos, e ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Com efeito, entramos, e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados, de horripilante aspecto, iam e vinham pelos corredores extensos, conversando aloucados, como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir, e o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo da velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos, e ali a deixamos sob a custódia de Hilário, que, evidentemente a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância.